Fala pessoal, eu sou o Dr. Matheus Ferreira Amaral, sou urologista, atuo muito na área de uro-oncologia, cirurgia robótica e andrologia. Eu estou aqui para falar sobre um dos assuntos mais pesquisados e que o pessoal traz muito medo. Pô, doutor, eu vou fazer cirurgia de próstata, minha próstata grande e tal, e vou ter impotência, vou ficar broxa. Toda cirurgia de próstata deixa broxa, deixa impotente. Então vamos conversar um pouco melhor sobre isso, vamos clarear um pouco as ideias e te explicar quais que causam, pode não causar, quem que tem mais chance de ter disfunção erétil após uma cirurgia de próstata, quais as cirurgias de próstata podem de fato causar. Então vamos conversar, aprender um pouco mais sobre isso. Vamos lá para o vídeo. Então pessoal, primeiro vamos entender, a próstata tem relação com a sua função sexual? Não tem relação absolutamente nenhuma, tá? Com a sua função erétil, libido, hormonal. A próstata não tem relação com a sua ereção e com a sua libido, tá? Ponto. Isso é um ponto importante que você precisa entender. A próstata é um órgão estratégico, entre aspas. Ele é um órgão que conecta o sistema reprodutor masculino com o sistema urinário. Ele está nos dois, é aí que conecta. Então, porém, apesar de ele tem uma intimidade, ele tem relação, ele tem função com o sistema reprodutor e não com o sistema de ereção, libido, hormonal, entendeu? Então, esse é um ponto importante. O que a gente tem de anatomia prostática que é importante você entender? A próstata está aqui, ó. Você tem a bexiga, a próstata e o canal da urina. Então, a próstata está localizada entre a bexiga e o canal da urina, aqui. Então, aqui você vai ter o pênis. A próstata está um pouco antes. Do lado da próstata, você tem um feixe vasculo-nervoso que é responsável pelo estímulo da ereção. Ele passa colado na próstata em direção ao pênis, ao corpo cavernoso, e ele é o que vai estimular, que vai liberar neurotransmissores, óxido nítrico, vasodilatação e ereção. Então tá ali, passando do lado da próstata. Então se você faz uma cirurgia, vamos lá, vamos já descartar uma das coisas. Se você faz uma cirurgia para hiperplasia de próstata, para inchaço da próstata inchada, não é câncer de próstata. Tem um vídeo aqui no canal sobre cirurgias para tratamentos para hiperplasia de próstata que eu abordo os tratamentos para hiperplasia, inclusive o tratamento cirúrgico. Nos tratamentos para hiperplasia, para o crescimento volumétrico, para a próstata inchada, você vai raspar o miolo da próstata, você vai raspar o meio da próstata. Você não vai tirar a próstata inteira, você não vai mexer na periferia da próstata, onde está passando esses nervos. Então as cirurgias para hiperplasia de próstata, sejam elas pelo canal, que são as raspagens de próstata, a antiga RTU de próstata, ou Green Light, ou Roll-Up, que são cirurgias mais novas, que fazem enucleação do centro, do miolo da próstata. Todas essas cirurgias não vão mexer no nervo, então virtualmente não vão causar nenhuma disfunção erétil. A cirurgia também que a gente faz via abdominal para próstatas muito grandes, 200 gramas, 150 gramas, em que a gente também vai tirar o miolo da próstata, só que como a próstata é muito grande não dá para fazer pelo canal, a gente faz pela barriga, pode ser por robô, vídeo ou aberto. Então a gente vai tirar também o miolo da próstata, não vai mexer nos nervos. Então só para encerrar um tabu, se a sua cirurgia que você está prestes a fazer é para crescimento, para próstata inchada, para doença benigna, isso não vai te causar disfunção erétil. Ponto. Quem que pode sofrer com isso aí, pessoal? É o paciente que vai passar por uma cirurgia para câncer de próstata. É o paciente que vai fazer uma cirurgia de prostatectomia radical e vai tirar completamente a próstata. Então, obviamente, pessoal, para que a gente retire a próstata, a gente vai abordar essa inervação que está coladinha na próstata. A gente, na cirurgia, a gente tenta preservar esse feixe vasculo-nervoso bilateralmente. Hoje em dia, com as técnicas menos invasivas, a robótica e tudo mais, a gente consegue preservar com mais facilidade ali esses feixes vasculo-nervosos. A gente tem uma visão muito amplificada, 3D pelo robô. Então a gente consegue identificar e preservar com mais facilidade. A gente sabe pelos trabalhos que um acompanhamento de longo prazo, o paciente que tem opera por robô, por vídeo aberto, ele não tem diferença de função erétil um ano e meio depois. Mas no intraoperatório, de fato, é mais fácil identificar e preservar o feixe na robótica. Então, preservou o feixe, né, você já tem uma chance muito maior de preservar a sua ereção. Só que mesmo assim você manipulou aquele feixe. Você manipulou, você botou ele para um lado, encostou para o outro, para você tirar a próstata e preservar ele. Só essa manipulação causa uma dormência do feixe, uma neuropraxia. Pensa direitinho, no consultório eu faço uma associação quando você dorme em cima do seu braço. Você dormiu no braço, você manipulou aquela inervação. Você acorda com o braço dormente, ele fica um tempo dormente, depois ele volta.
É a mesma coisa, você manipulou aquele feixe, você botou para um lado, botou para o outro, você queimou coisa perto dele, então esse feixe fica dormente durante um tempo, então você vai ter um tempo de disfunção erétil para depois recuperar a ereção. Quem que vai recuperar mais fácil a ereção? Pacientes, são 3 variáveis principais. Pacientes com menos de 70 anos, pacientes que tinham uma ereção prévia boa, o cara já tinha uma boa ereção, ele tinha uma vida sexual ativa, ele não tomava remédio para ereção, a ereção dele era satisfatória. Esse paciente vai recuperar mais fácil. E 3, o estágio da doença que a gente pegou. Então, se a gente pegou a doença de próstata numa fase que ela está localizada dentro da próstata, não está extravasando, não está pegando, como eu te falei, o feixe está do lado da próstata. Se você pega uma doença de um risco maior, que já está extravasando a cápsula prostática, que já está infiltrando essa inervação, não tem como preservar. Você vai ter que retirar essa próstata. E doenças de próstata também, com histologia, que na biópsia de próstata já veio um tipo de tumor com um risco muito alto, tumores de alto risco, que o prognóstico é mais reservado, na cirurgia recomenda-se não ficar preocupado em preservar feixe. Você vai ficar preocupado em preservar feixe, você pode eventualmente deixar a próstata. Você pode entrar na próstata e deixar um pedaço da próstata ali na cirurgia, e esse paciente pode ter uma recidiva tumoral precoce. Então, pacientes com que você pega a doença em fase mais inicial, com uma histologia melhor, você pode mais facilmente preservar os feixes. Então, mais uma vez, 3 variáveis. Idade do paciente, menor que 70 anos. Ereção prévia do paciente, boa ereção, melhor recuperação. E o estágio da doença. O estágio da doença está relacionado à preservação dos feixes. Então, na verdade, é a preservação dos feixes. Se você preservou só um lado, você vai ter menos chance de recuperar. Se você preservou os 2 lados, você vai ter mais chance de recuperar. Então, se o paciente preenche todos os critérios de bom prognóstico, então o paciente é menos de 70 anos e tem uma boa ereção, você conseguiu preservar os feixes, ele não tem doenças sistêmicas que prejudicam a ereção, como diabetes, pressão alta, tabagismo, diabetes e tabagismo principalmente. Então, se ele preenche todos esses critérios de bom prognóstico, ele tem 85% de chance de recuperar a potência prévia dele. E esses pacientes que vão recuperar a potência, 70% deles vão recuperar em 8 meses, tá? Mas a gente aguarda 1 ano e meio até 2 anos para a gente taxar que aquela foi a recuperação final de ereção daquele paciente. Então, isso são dados importantes. Então, você tem que ter uma paciência para que você espere a coisa acontecer. Então, operou de câncer de próstata, vai ter uma disfunção erétil geralmente transitória. Se você tem fatores de bom prognóstico, você vai conseguir recuperar na grande maioria dos casos em até 8 meses ou até 1 ano e meio, dependendo de paciente para paciente. Se o paciente, obviamente, você viu que são várias variáveis, não preenche essas variáveis, está operando um paciente de 73 anos, 75, 78 anos, e já não tinha ereção antes, ou então que tomava remédio, já não tinha uma boa ereção, esse paciente provavelmente ele pode resultar numa perda ou numa diminuição importante da qualidade da ereção dele. E obviamente, cara, nesse pós-operatório, pessoal, a gente tem uma série de coisas, de artifícios para ajudar a gente na recuperação da potência do paciente. A gente tem remédio, medicações vasodilatadoras, fisioterapia do assoalho pélvico, melhora a vascularização da região pélvica e tende a melhorar a recuperação da potência. Injeção intracavernosa, tem vídeo aqui no canal sobre injeção intracavernosa. A gente pode, se o paciente não quer esperar esses 8 meses, pô, doutor, eu tenho minha esposa, meu parceiro aqui, eu não posso esperar 8 meses para voltar a ter relação. Então, o que eu posso fazer até voltar? Injeção intracavernosa, uma coisa que funciona muito bem nesses casos. E por último, aquele paciente que passou lá 1 ano e meio, 2 anos, o paciente não teve a recuperação da potência sexual dele, a gente pode lançar a mão da prótese peniana. A prótese peniana é o último estágio de tratamento da disfunção erétil, em que a gente coloca hastes de silicone nos 2 corpos cavernosos, pode ser inflável, pode ser maleável, depois eu faço um vídeo só disso aqui no canal, mas é o último estágio de tratamento. Tá bom, pessoal? Então, eu queria que você entendesse, tivesse substrato, matéria-prima para que você pergunte melhor para o seu urologista. E não é toda cirurgia de próstata que causa disfunção erétil e nem é todo paciente que vai submeter a uma cirurgia com câncer de próstata que vai fatalmente ficar com broxa ou com uma ereção insatisfatória. Tá bom, rapaziada? Tá bom, pessoal? Fiquem com Deus. Deixa aqui seu comentário aqui no canal, sua dúvida, sua experiência sobre isso. Encaminha para quem precisa, para quem vai fazer uma cirurgia de próstata, para quem tem próstata aumentada, para o cara ficar mais tranquilo. E depois você aqui embaixo também você vai ver minhas redes sociais, Instagram, TikTok. Deixa de acompanhar meu trabalho lá. Valeu? Um abraço.